Olá, sejam bem-vindos à nossa videoaula. Eu sou o professor Luciano Valadares, sou professor aqui da Fabra e hoje nós vamos falar sobre a evolução do pensamento administrativo. O que é a evolução do pensamento administrativo? É você pegar a administração moderna como está hoje e olhar para trás para saber como é que a gente chegou até aqui. Então, essa evolução é o tema da nossa aula, da nossa videoaula. Bom, na unidade 1, que é essa que a gente vai trabalhar agora, nós vamos falar sobre a contextualização da administração. Como essa administração foi contextualizada desde o início, que vai partir lá de 1903, como nós veremos nos próximos slides, até a administração hoje, moderna, como está acontecendo nas grandes empresas multinacionais. Qual é o nosso objetivo nessa unidade 1? Primeiro, contextualizar e conceituar as organizações. Qual é o conceito de administração? Como esse conceito se encaixa na administração? Desde os primórdios até agora nas modernas administrações. Segundo, entender o desenvolvimento do pensamento administrativo. Como se deu esse desenvolvimento? Aconteceu por acaso a moderna administração como está hoje? Não, nós vamos ter que entender como ela aconteceu desde lá de trás, como eu falei para vocês, de 1903. Terceiro, analisar o conceito de sistemas organizacionais. O que é um sistema organizacional? Nós vamos entender que tem conceitos, tem sistemas que são fechados, tem sistemas que são abertos. E, muitas vezes, um sistema está dentro do outro. Quarto, nós vamos avaliar o papel do administrador nas organizações. Essa figura de administrador tem que ter nas organizações? Como ele age? Para que serve o administrador dentro dessas organizações? Bom, vamos lá. Como você pode ver no slide aqui do lado, a gente faz uma pergunta, né? Mas, afinal, o que é administrar? Segundo Maximiliano, de 2002, ele diz o seguinte: administrar é o processo de tomar e colocar em prática decisões sobre objetivos e utilização de recursos. Veja bem, toda organização precisa de recursos para poder estar operando e poder estar oferecendo algo à população. Afinal de contas, toda organização só existe para prover algum benefício para o ser humano. Se a organização não trazer nenhum benefício para o ser humano, não há razão de existir. Então, o processo de tomar decisões e colocar em prática essas decisões é um dos princípios de administrar. É você conseguir pegar o todo e fazer com que ele caminhe num único objetivo, numa única direção, que ele atinja aquilo que foi planejado. Bom, nesse próximo slide que você está vendo aqui, a gente coloca um ciclo do que seria esse administrar. Começando aqui por cima, a gente pode ver que a primeira parte do ciclo é planejar. Planejar é função obrigatória da administração. O que é planejamento, professor? Definição de objetivos e recursos. Definição dos objetivos para onde a organização tem que ir e quais os recursos que eu vou precisar. Depois que você definiu o planejamento, você vai para a organização, disposição dos recursos em uma estrutura. Esses recursos, por mais que você saiba quais sejam, ele tem que vir de qualquer jeito? Não, esses recursos dentro da estrutura, ele tem que vir paulatinamente, cada um no seu momento, tudo organizado, não é de qualquer jeito. Feito isso, a gente parte para a execução. Então eu já planejei, já me organizei quais serão as atividades, os meus recursos, e agora eu vou executar, vou realizar os planos que foram definidos lá atrás, lá no começo, tá, gente? E depois, controle. Como é que você vai saber se está dando certo se você não controlar? O que é controlar? Verificação dos resultados. O resultado daquilo que você planejou. Está contente? Está bacana? Mas pode melhorar? Se pode melhorar, a gente vai planejar de novo. Olha, controlamos, verificamos aquele plano, aqueles objetivos, ficou ruim. O que você faz? Planeja de novo para melhorar. Em algumas literaturas, a gente vai ouvir falar sobre PDCA, que nada mais é do que isso mesmo. E esse PDCA, na moderna administração, ele gira o tempo todo. Então, por mais que as coisas estejam sendo feitas, sejam bem feitas, sempre há possibilidade de melhorar. Bom, no próximo slide agora, que está aí dentro do material que você tem em mãos aí, que você vai baixar da internet para poder estudar, nós vamos falar sobre a organização compreendendo o conceito. Mais uma vez, está escrito aqui, ó, Bernardes e Marcondes, 2006, eles trazem o quê? Organização é uma unidade social artificialmente criada, ou seja, as pessoas têm que ter vontade de criar uma organização,
e estruturada, continuamente alterada para se manter no tempo e com a função de atingir resultados específicos que satisfaçam as necessidades de clientes. Lembra que a gente falou dos clientes? Eles são a razão de qualquer organização existir. Professor, mas a minha organização ela atende outra organização. Então aquela organização sua, ela é uma fornecedora para outra organização que é o seu cliente. Mas, invariavelmente, dentro dessa cadeia, alguma das organizações vai estar atendendo ao consumidor final, que sou eu, que é você, que são todos que nos rodeiam. Atendendo só aos clientes existentes na sociedade e também a de seus participantes. Quem são os participantes da organização? São os funcionários, são as outras empresas, são os fornecedores, são os stakeholders. Né? O conceito de stakeholders é todo mundo que é impactado por aquela organização. Porque as organizações onde elas se instalam, ela movimenta o comércio, ela movimenta a infraestrutura, ela tem que melhorar a logística para poder toda a sociedade ganhar. As organizações elas têm um cunho social, né? Elas movimentam a economia, elas nos trazem emprego, fornecendo produtos que os clientes necessitam. Bom, no próximo tópico, está escrito aqui, ó, a importância da organização. Qual é a sua importância? Primeira importância, reunir recursos para atingir as metas e os resultados desejados. Lembra lá do PDCA que a gente falou? Eu reúno os recursos, eu planejo, eu traço meus objetivos e aí eu vou atrás desses objetivos com aqueles recursos. 2, produzir bens e serviços com eficiência. Né? A gente não pode produzir como era de qualquer jeito. Lá atrás, em 1903, onde começou a se estudar as organizações. Não, muito pelo contrário. Hoje em dia, as organizações, um dos objetivos das organizações é prover produtos a custo baixo. A gente tem que buscar sempre estar trazendo o quê? Produzir com eficiência para que os recursos sejam melhores aproveitados e que você não onere o seu consumidor. Facilitar a inovação é o nosso terceiro item. Toda organização, ela sempre está buscando inovações e ela tem que facilitar essas organizações, essa inovação, que é uma coisa normal que se acontece, mas podem ser mais aceleradas. 4, utilizar modernas tecnologias de produção e informação. A inovação traz muito disso. Então você vê que as coisas são muito interligadas. Adaptar-se ao ambiente em transformação e influenciá-lo. Lembra quando eu falei de stakeholders agora há pouco? Quando ela fala que ela tem que se adaptar ao ambiente em transformação e influenciá-lo, toda a organização está inserida em algum bairro, em algum município, algum estado, algum país. E ela transforma e ela influencia os locais onde ela está. Seja com seus produtos, seja com a simples presença dela que vai movimentar a economia daquele local. Lembre-se que as organizações empregam um grande número de pessoas. 6, criar valor para proprietários, clientes e funcionários. De novo, né, gente? A organização não existe para ser só ela ganha. Quem tem que ganhar? Proprietários têm que ganhar? Lógico, né, gente? Você está fazendo um investimento, você espera um retorno daquele investimento. Isso para as organizações com fins lucrativos, né? É bom a gente criar um parênteses aí. Clientes. Os clientes têm que ter valor para os clientes. O cliente só compra o seu produto se aquele produto tiver valor, gente. Se ele achar que não tem valor para ele, valor não é preço, tá? Preço é a remuneração daquele produto. Mas se o consumidor achar que não tem valor aquele produto, isso não vai me trazer valor nenhum na minha vida, simplesmente ele não vai comprar. E os funcionários? Quanto mais a organização cresce, mais os funcionários vão crescer com ela. E isso é bom, tá? Isso faz parte, né, do nosso desenvolvimento. E, por final, o 7º, acomodar desafios contínuos de diversidade ética e a motivação e a coordenação dos funcionários. Ó, tem uns detalhes aí. Acomodar desafios contínuos de diversidade. Hoje em dia, cada vez mais, a gente vive numa grande diversidade, né? Existem funcionários de todas as formas dentro da organização. Vale lembrar o seguinte, né? A primeira grande transformação que teve, principalmente no Brasil, foi a partir da década de 90, quando as mulheres vieram em massa para o mercado de trabalho. Isso já era o começo da diversidade dentro da organização. Ética. Temos que ter ética, a gente tem que ser pessoas éticas, pessoas que cumprem regulamentos, cumprem as políticas, né? Que a gente está sempre afiado com a filosofia da organização ou com a cultura da organização, como nós vamos ver nos próximos tópicos. Motivação. As pessoas têm que estar automotivadas para trabalhar. É normal as pessoas se desmotivarem, se desligarem para se motivar em outra organização. Isso é normal, isso faz parte do nosso cotidiano. Mas
A partir do momento que você está dentro da organização, você tem que se sentir motivado para trabalhar. E um detalhe, tá, gente? As organizações como estão inseridas no meio ambiente, hoje em dia a questão ambiental está muito forte. Então, se você não se identifica com a cultura daquela empresa que não é de preservar o meio ambiente, você automaticamente fica desmotivado e você acaba saindo. Ou a empresa também está mexendo com o ambiente, meio ambiente. Então, o que eu quero? Eu quero trabalhar nessa empresa porque é muito legal lá, a filosofia dela é a mesma que a minha. E coordenação dos funcionários, né? Lembre-se, administrar é coordenar isso tudo de maneira que a gente atinja o objetivo. Cada funcionário pode chegar na empresa e fazer o que quiser, professor? Claro que não. A gente tem que estar alinhado com o objetivo da empresa. O que essa empresa quer no futuro? Qual é a razão de existência dessa empresa? Então é nesse sentido que a gente coordena todos os funcionários. Bom, no próximo slide aqui, a gente está colocando aí você, tá? Você que vai se tornar um administrador, você que vai ser meu colega, que eu também sou administrador, qual é o seu papel dentro das organizações? Isso é importante. Administradores, segundo Bernardes e Marcondes, são especialistas em organização. Ou seja, eu sou aquele cara que vou organizar tudo. Quantos itens eu tenho que organizar? Quantos forem necessários. A gente vai ver mais para frente que a organização ela interage com vários órgãos, com vários setores, vários departamentos, mas lembre-se, o objetivo tem que ser um só. Então cabe ao administrador estar organizando aquilo lá. Bom, especialistas em organização cujo sucesso depende de conhecimentos específicos dos processos físicos que ocorrem nas empresas e, principalmente, das habilidades e existências em gerenciar pessoas. Talvez esse seja um grande quê da nossa moderna administração. Gerenciar pessoas. As pessoas estão vindo com cada vez mais habilidades, mais conhecimento, mais vontade de fazer. E como é que eu consigo gerenciar essas pessoas? Como é que eu pego e consigo colocar essas pessoas para trabalharem em um objetivo comum? Esse é seu papel. É fazer a empresa como um todo e principalmente as pessoas, porque maquinário é fácil, tá? Maquinário você vai chegar lá, aperta o botão, aperta outro, ele vai fazer aquilo que você quer, digito lá o tempo que eu quero que ele faça, desligou, acabou. Coordenar isso é muito fácil. Coordene pessoas para você ver. Aprenda a coordenar pessoas. Você vai ver que espetáculo que é quando você consegue que todos se unam em prol do mesmo objetivo. No próximo slide aqui, aí eu trago para você uma linha do tempo. Que linha do tempo é essa, professor? Lá de trás. Como é que começou essa administração? Como é que começou essa ideia de administração? A gente começa lá atrás, Taylor e Fayol. Eles vêm trazer, na administração científica, os primeiros esboços. Gente, como é que isso é feito? Quanto tempo leva? O que é preciso para fazer? Isso nós estamos falando de 1903. Nada não, a gente está falando aí de 115 anos atrás, tá, gente? Já se pensava em administração. Depois, em 1909, a gente chega na teoria da burocracia. Eu preciso ter burocracia para quê? Hierarquia. Eu começo a ter hierarquia dentro das empresas. Lá no passado, lá em 1903, a gente lidava muito com artesãos. Então não tinha burocracia, tá? A burocracia veio quando você começa a estabelecer uma cadeia de comando dentro das empresas. Depois vem a teoria clássica, onde aborda não só a burocracia e o tempos e movimentos lá da administração científica, mas vem trazendo mais um contexto geral da administração. Como a empresa, a organização funciona no todo. 1932, vejam só, gente, 1903 e 1932. Só 29 anos depois que a gente fala. E o ser humano que trabalha na organização? Temos que olhar para esse cidadão? Temos. Por que ele produz mais ou produz menos? O que o leva a estar motivado ou não? Qual o comportamento dele ou não naquela administração de 1932? E aí começam algumas experiências, alguns experimentos. Em 1947, teoria estruturalista. Lembre-se que eu gosto de história, tá? Você também tem que gostar, administrador. 1947 é o pós-guerra. Tivemos uma guerra, a Segunda Guerra Mundial, e a partir desse momento as instituições precisaram estar estruturadas para um novo mundo. A partir daquele momento teve um novo mundo. 1945 acaba a guerra, 1947 começa a estruturação da administração que a gente conhece muito bem hoje. 1951, teoria dos sistemas. A organização como sistema. Qual é o sistema da organização? Nós vamos ver isso mais na frente. Abordagem sociotécnica em 1953, teoria neoclássica em 1954
estão muito próximos, né? Duas teorias caminhando praticamente lado a lado aí. Lembre-se que as datas, tá, gente? Não foi que só ocorreu sociotécnica em 53. Não ocorreu teoria neoclássica só em 54. Elas têm uma abrangência, início, fim de estudo. Em 1957, a gente volta a falar do ser humano. Vê, a gente falou em 32 e agora vamos falar em 57. Teoria comportamental. Como é o comportamento do ser humano enquanto organização, enquanto sociedade. É importante saber como seus funcionários vão se comportar, dependendo da cultura, dependendo do ambiente, dependendo de tudo? Claro que é, gente. Porque funcionário, dependendo do comportamento, dependendo do que você mudar no comportamento do funcionário, ele pode produzir mais, produzir menos, está mais feliz. É importante, funcionário feliz é importante, produz mais. Em 1962, desenvolvimento organizacional. Começa a se desenvolver a organização como um todo. Chegando em 72, a teoria contingencial. E agora que a gente já desorganizou, já organizou, o que nós vamos fazer? O que vai ser daqui para frente? Isso vai perdurar até, lembre-se que eu falei, o Brasil está muito linkado com a história da administração. Em 1990, gente, acaba a Guerra Fria. Para você que não gosta de história, acaba a Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos. O mundo se abre. Quando o mundo se abre, o Brasil aproveitou a carona e se abriu também. E aí vem as novas abordagens. Por quê? Até então, tudo que a gente está falando é muito local. Mas na hora que a gente fala de novas abordagens, aí é uma nova abordagem mundial, é aldeia global. É essa administração que a gente vive hoje, com você no Brasil comprando produtos chineses, os chineses comprando americanos, os americanos comprando brasileiros, e por aí vai. Hoje o comércio é mundial, não tem mais um comércio somente local. Essa é a nova abordagem da administração. Gente, nesse próximo slide aqui, a gente vai olhar as organizações como sistemas. Eu não vou discutir muito sistema agora, porque na próxima unidade nós vamos falar sobre sistema. O que acontece? A organização, pode-se dizer que algumas partes dela trabalham no ambiente fechado da organização. Mas a organização por si só não é um ambiente fechado. Ela tem que interagir com fornecedores, com clientes, e esse pessoal todo eles estão no ambiente externo. Então é importante que a organização não olhe só para dentro. Ela tem que olhar para fora, e aí a gente vai trazer ambiente econômico, ambiente étnico, clientes A, B, C, D, cada um com um comportamento, e a organização, ao qual tudo indica você vai dirigir no futuro bem próximo, ela tem que interagir também com esses stakeholders, que a gente chama, né, uma palavra bonita, americana, que você tem que interagir com o ambiente externo. Gente, então fica aqui, essa foi a nossa videoaula. Espero que você tenha aproveitado, mas não deixe de acessar o seu material que está aí, que você pode imprimir. Estude, tire suas dúvidas com o seu tutor e até a próxima.